Essa é a sua rádio. F7 Live. Ligada em você. Sou o reverendo Francisco Alves, estou chegando para mais um programa direto ao ponto e recebo com alegria a pastora Mirze Araújo e o reverendo Dr. Marcos Pires, ambos da Igreja Batista Renovada do Catumbi e também da Abrace, Associação Brasileira de Apoio Cristão Eclesiástico. A pergunta de hoje é esta: Satanás pode mesmo voltar à presença do Eterno conforme a narrativa do livro de Jó? Isto é, ele foi expulso de lá e agora pode voltar a qualquer momento, a hora que quiser, à presença do Eterno? Vamos saber disso agora, direto ao ponto. Pastora Mirze, depois de Satanás ser expulso do céu, e se considerarmos a visão do profeta Isaías, lá descrito no livro de Isaías, no capítulo 6, quando ele diz ver Deus no seu alto e sublime trono, e ele então tem uma visão dos serafins, que tinham 6 asas, com 2 cobria os pés, com 2 voava e com 2 cobria os olhos. Considerando a distância, que era quilômetros do próprio Deus, e que esses serafins eram os guardiões do trono, mesmo assim eles não poderiam ver Deus, teriam que colocar as asas sobre os olhos para não ver Deus, para não serem fulminados, embora fossem os seres todos afogueados. Me explique isso aqui, porque é o que chega aqui as questões. Como que pode agora Satanás ir a essa reunião, a esta assembleia, onde na literalidade parece que o próprio Deus estava ali presidindo essa reunião, e agora Satanás chega como se nada tivesse acontecido, como se fosse um da casa, e como se isso não bastasse, o próprio Deus ainda puxa conversa com ele. Só, se nós formos ver aqui o texto, só falta dizer: você não vem mais tomar um cafezinho comigo, onde é que você anda, né? A impressão é que Deus ali estava batendo um papo, né? Como é que é isso? Amistoso, familiar. Pode Satanás, a pergunta é essa: pode Satanás voltar na presença do Eterno a hora que ele quer, assim? Como é que é isso? O pastor Francisco e os amados irmãos que estão nos ouvindo, é impossível Satanás chegar à presença do Altíssimo. Jamais ninguém pode chegar à presença dele. E é bom nós sabermos que na palavra nós temos que compreender a sua literalidade. Por quê? Não se consegue conceber uma linguagem de forma compreensiva para entendermos a questão de como o homem chega a Deus. Então havia um representante, um anjo do Senhor, que o representava. Veja, os serafins, uma categoria de anjos, cobriam o rosto. Imagine então Satanás. Pois é. Então havia um representante do Senhor que falava por ele, que o representava. E a palavra está abundante nesses textos que nós podemos perceber isso. É isso mesmo, pastor Marcos? Seria, pastor Marcos, seria a mesma coisa que aconteceu lá na sarça ardente, onde diz a Bíblia, se perguntarmos, a pergunta: quem falou com Moisés na sarça ardente? Todo mundo vai dizer Deus, mas se lermos o texto vai dizer: e o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa sarça ardente. Também Jacó lutou com Deus, está lá, Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Mas também diz que Josué, Jacó segurava o anjo. Então nós vemos vários lugares que onde diz Deus falou, na realidade não era o próprio, mas um anjo do Senhor, okay? Representando, né? E observando aqui, pastora Mirze, o pastor Marcos agora vai nos atender nisto, na própria literalidade, você vê dizendo assim, parece que está se falando em 3 pessoas, porque diz assim: tem visto meu servo Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus. Ué, se é Deus que está falando, por que então, não temente a mim? Alguém estava falando por ele, né? Então numa conversa tem a primeira pessoa a que fala, segunda pessoa com quem se fala, terceira pessoa de quem se fala. Então aqui aparece 3 pessoas. É isso mesmo, pastor Marcos? Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Em todos esses textos que foram citados, em outros também, o Apocalipse de João, logo no capítulo 1, versículo, e outros, são vários textos. Você citou Êxodo
capítulo 3, logo no início. Nós temos aqui a questão de Jó. Nós temos Zacarias, capítulo 3, também logo no início. E temos vários textos. Em todos esses textos, eles têm a mesma característica do que nós lemos aqui em Jó. Ou seja, a dubiedade da fala. Ao mesmo tempo que todos esses textos dizem que a conversa era com o Eterno, Yahu, ao mesmo tempo, esses mesmos textos, aparentemente contraditoriamente, mostram que eram com um anjo. Todos esses textos, se forem lidos com atenção, todos esses textos dizem ao mesmo tempo que essas conversas todas que nós citamos, Moisés com a sarça, começa dizendo que foi com o anjo, depois termina dizendo, vai o tempo todo dizer que era com o próprio Eterno. O texto de Zacarias capítulo 3, a mesma coisa. João, com as visões que ele teve em Patmos, a mesma coisa. E aqui também a mesma coisa. Todos esses textos, vai expressar eles isso, né? Propositalmente, eles trazem essa aparente contradição de, ao mesmo tempo, dizerem que a conversa era com o próprio Eterno, mas já esclarecendo, sempre deixando expresso que a conversa não era na realidade texto, com o então, Eterno. vai explicitar isso, né? Isso. Conforme lá em Êxodo 33, na conversa de Moisés com o Eterno, que ele clama para ver o rosto de Yahu, o Pai Eterno, ele diz, é impossível, Moisés, homem nenhum viu o meu rosto, porque isso é impossível um homem ver e sobreviver. Então, por isso, mas então por que esses textos todos trazem essa aparente dubiedade? Para harmonizar a ideia, né? Para mostrar a ideia que vem em toda a Bíblia. Por exemplo, em Êxodo 4:16, em Êxodo 7:1, nós encontramos nesses dois textos que nós estamos tomando apenas como exemplo, que Moisés, ele resiste, mas o pai Yahu insiste para ele falar com Faraó. E fala para ele, nesses dois textos, repito, Êxodo 4:16 e Êxodo 7:1, falando para ele, Moisés, você vai em meu nome e vai falar com Faraó, porque eu te coloco sobre Faraó como Deus. Fala assim. Então, toda vez que um representante do Pai fala exatamente a palavra que ele mandou e colocou na boca daquele profeta, aquele profeta, pela força da palavra, ele vai com a mesma autoridade, com a mesma força do Pai Eterno. E é por isso que os textos bíblicos fazem propositalmente esta aparente contradição para que a pessoa entenda. E é exatamente por isso que as pessoas não entendem, porque, não vamos entrar nisso, é apenas para dar um en passant para as pessoas entenderem, porque muitos entendem conforme está lá na literalidade, que o Eterno manda Moisés para falar com Faraó para libertar o povo, mas já dizendo para Moisés que Faraó não iria libertar o povo, o coração de Faraó iria se endurecer, que ele iria endurecer o coração de Faraó e tiraria o povo com o braço forte. Ora, para que então ele manda se ele diz que ele iria endurecer? Porque na realidade não era ele quem iria endurecer. Como Moisés ia como representante dele, com a palavra dele, ele está dizendo, a palavra dele, como sendo ele, iria endurecer o coração de Faraó quando Faraó falasse não. Esse é o significado da palavra do Eterno. Por isso que é bom, e é por isso que aqui não é diferente. Vai nos dizer assim, logo no capítulo 1, vai nos dizer assim, capítulo 1 de Jó 1:8. E disse o Senhor a Satanás. Então, parece que é o Senhor quem está falando. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então veja, o texto está deixando claro, ao mesmo tempo que diz que era o Senhor quem falava, ele está dizendo que eu, o Senhor, dizendo,
o aparente Senhor que falava, ele dizia que Jó era temente a Deus e não a mim. Ou seja, está deixando claro que quem falava era um representante do Eterno e não o próprio Eterno. Até porque, conforme foi dito antes, é impossível Satã, desde que Satã jamais vai à presença do Eterno. Desde que Satã. É impossível. Tão logo ele deixou de ser Lúcifer, criado perfeito. Lúcifer foi criado perfeito. Está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Ele foi criado perfeito. Quando ele autogera a iniquidade nele, ali morre Lúcifer e nasce Satanás. Tão logo, por isso que o texto nós temos dois textos bíblicos, João 8,44 e 1 João 3,8, onde dizem que Satã, desde o princípio, que ele praticou a iniquidade. Mas como nós temos textos dizendo que desde o princípio ele gerou a iniquidade e ao mesmo tempo dizer que ele foi gerado perfeito? Porque desde que virou Satã, ele pratica a iniquidade, mas ele foi criado, ele foi gerado perfeito, como Lúcifer. E desde ali ele foi banido. E uma vez banido, é impossível que ele volte à presença do Eterno. O mal jamais se aproxima do que é santo. É interessante. Impossível. Eu acho que isso fica claro também, mesmo hoje, quando um profeta fala, Deus falou comigo hoje, mas quem foi que falou? Foi a pastora Mirs, quer dizer, Deus falou através de alguém. Outra coisa que eu acho que... A gente pode ver a força daquele que o representa. Exatamente, né? Porque eu estava me lembrando aqui de uma passagem... A palavra dele é genuína. Eu estava me lembrando aqui de Elias. Sobre a minha palavra não vai chover. Aí você falou, mas a palavra era de Deus ou era do Elias? Mas o profeta, quando fala aquilo que o Eterno manda falar, é Deus falando. É assim mesmo, pastor Marcos? Então eu acho que isso agora, não há dúvida disso. Eu acho que isso agora ficou bem claro aqui. Nós vamos terminar esse bloco e voltamos já, ok?